você será muito bem recebido. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. E nós iremos aprender de que o nosso corpo é um presente que Deus deu para todos nós e ele deve ser cuidado com muito carinho. Para tanto, pegue a sua Bíblia, aqui nós já estamos todos com nossas Bíblias em mãos, para começarmos mais um estudo. Vamos olhar mais uma vez para alguns textos da Bíblia e hoje entender como que a Bíblia nos orienta a cuidar do nosso corpo. Antes, porém, vamos orar e eu quero convidar você para orar conosco, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo de hoje. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos e com a Tua Palavra em nossas mãos. Queremos abri-la mais uma vez e hoje entender como nós devemos cuidar desse corpo que é um presente que o céu deu para todos nós. Dai-nos, Senhor Deus, a Tua bênção neste momento. A todos nós que estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo e esses que nos acompanham em casa, onde quer que eles estejam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com o corpo, o que Jesus ensinou sobre isso? Deus é o Criador de tudo que há neste universo. Antes mesmo que o planeta Terra fosse criado, Deus já havia criado todo o universo e Ele vivia com os seres celestiais, com os anjos, seres que nunca pecaram. Um dia, Deus ideou criar o planeta Terra. Criou o nosso planeta e, para governar o planeta Terra, Deus criou o homem e depois criou a mulher. Adão e Eva, o primeiro casal que surgiu nesse planeta, habitavam num lugar perfeito. Deus criou na terra um jardim para eles, chamado Jardim do Éden. Agora, Deus, como criou o ser humano, sabe perfeitamente como funciona o nosso organismo. Cada sistema, Ele é o Criador, Ele sabe de tudo. Eu fico surpreso em pensar que existem algumas pessoas que não acreditam na existência de Deus e que nós não fomos criados por Ele. E uma das coisas que mais me maravilha, por exemplo, é a capacidade da mulher gerar um filho. E num processo de 9 meses, o bebê ir se desenvolvendo, parte por parte, sistema por sistema, órgão por órgão, até que chega a hora dele nascer. E o próprio corpo se encarrega de colocar para fora a criança. E a criança nasce com todos os sistemas funcionando. Duvidar de que Deus tenha projetado isso é para mim algo que me estranha. Há uma perfeição no corpo humano. E por mais que nós estudemos o corpo humano, e hoje nós temos diferentes ramos da ciência, você precisa formar especialistas em cada órgão do corpo, e então uma pessoa passa anos e anos para se formar num oftalmologista, para entender um único órgão do corpo humano. Aí você tem um outro que estuda anos e anos para se especializar em cardiologia e entender como é que funciona o coração do homem. Aí você tem outro especialista que gasta anos e anos para entender como funciona um cérebro. E, por mais que eles estudem, eles não conseguem desvendar ainda todos os mistérios do corpo humano. Não existe máquina mais perfeita criada nesse mundo do que o corpo humano. Mais perfeita, mais complexa e mais extraordinária. Agora eu tenho certeza que todos vocês, se um dia recebessem um carro zero de presente, e o carro zero geralmente ele vem com um tanque vazio quando você compra um, você fosse num posto abastecer e você chegasse lá e perguntasse para o frentista: quanto é que vai me custar encher o tanque de gasolina? Ah, vai te custar aí R$200. Mas é muito dinheiro, você não tem nada mais barato? Tem o álcool, seu carro é flex, vai ficar 170. Tá bom, mas você não tem nada mais barato ainda? Bom, tem diesel. O seu carro não é diesel, mas tem diesel mais barato. Mas está quanto? Vai ficar por R$100. Ah, mas ainda está caro, não tem mais. Tem água. Água é mais barato. Eu posso pegar na torneira e colocar no seu tanque. E vai ficar por quanto? Ah, vai ficar por R$10. Então tá bom, enche o tanque. Você faria isso? Só se fosse maluco, Verônica, não é verdade? Por quê? Porque esse carro não foi projetado para andar com água.
E você não é louco de colocar algo nele que vai estragar um carro novo. Bom, essa ilustração nos ajuda a entender uma coisa. Muitos de nós não faríamos isso com um objeto, com um carro, mas fazemos com o nosso corpo. O maior presente que Deus nos deu, que não tem preço, e você depende dele para a sua existência. Aí a gente coloca para dentro coisas que originariamente não foram feitas para serem colocadas. Deus, por certo, se preocupou com isso. E hoje nós vamos aprender na Bíblia que Deus espera que nós, como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, respeitem também as leis que Ele colocou em Sua palavra. E há leis para reger o universo, há leis para reger também o corpo humano, o ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, para a manutenção desse organismo extraordinário e complexo, Deus preparou uma substância, Deus preparou um combustível, Deus preparou o alimento. E qual a orientação bíblica para esse alimento? Aparece aqui, em Gênesis 1, 29. Deus diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. É disso que vocês vão sobreviver. É isso que vocês vão comer. Comer o quê? Das ervas que dão semente, que se acham sobre a terra, das árvores que dão fruto. Isso vocês vão comer. No capítulo 2, verso 9, diz Deus: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, Adão e Eva podiam se alimentar desse fruto, e a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o teste. Caso eles comessem, eles como de fato aconteceu. Mas Gênesis 2:9 nos diz que Deus fez brotar da terra árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então Deus criou o homem para que ele se alimentasse apenas daquilo que é natural, daquilo que é integral. O ser humano foi criado originalmente vegetariano. Assim fez-nos Deus, para que nós pudéssemos gozar de uma boa saúde. O que Deus deseja para nós? Jesus, em João 10:10, vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E tenham vida em quê? A abundância. A proposta do Evangelho é que nós tenhamos vida em abundância. Deus quer que os seus filhos vivam a plenitude de todas as suas faculdades. O Senhor aborrece o sofrimento, a doença, a miséria. Essas são consequências do pecado, ações de Satanás, mas Deus nunca desejou isso para seus filhos. Deus sempre desejou que nós tivéssemos muita saúde, longevidade, paz de espírito e, sobretudo, a bênção dele em tudo o que nós fazemos. Deus deseja que você tenha a vida em abundância. O sofrimento não coaduna com a ideia de um Deus que nós temos de amor. Infelizmente, o pecado surgiu no universo e trouxe consigo o sofrimento e, finalmente, a morte. Essas são consequências do pecado. Pois bem, quando nós vamos para o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, Paulo faz uma alegoria muito interessante, uma comparação. Em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, Paulo fala um pouco sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. E o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 19 e 20? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu gosto desse verso. Paulo está dizendo: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, é templo do Espírito Santo, e que vocês não são de vocês mesmos? Interessante. O corpo que nós recebemos não é nosso, ele é de Deus. A Bíblia diz que nós somos mordomos. O que é mordomo? É aquele que cuida da propriedade do seu senhor. É aquele que cuida de algo que não lhe pertence. Ele é um mordomo. Ele está aqui cuidando de algo que não é dele.
nós somos mordomos do corpo. Ele não é nosso. Ele é um templo para a habitação do Espírito Santo. E esse conceito deveria levar eu e você a termos uma consciência muito clara de que se esse corpo não nos pertence, não cabe a mim fazer dele o que eu bem pretendo. Eu tenho que cuidar desse corpo como sendo um patrimônio para a habitação do Espírito Santo. Logo, eu não posso fazer nele aquilo que eu acho que eu devo fazer. Eu tenho que, através do cuidado dele, permitir que o Espírito Santo venha habitar. E no verso 20 ele vai dizer, porque fostes comprados por preço. Ou seja, nós merecíamos a morte, mas Cristo pagou o preço para que nós vivêssemos. Nós fomos comprados por preço. E qual foi o preço que ele pagou para nos resgatar da morte? O seu precioso sangue. Então, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Aí Paulo diz assim, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, como que o cristão, como que uma pessoa pode glorificar a Deus no seu corpo? Cuidando bem dele, para que todas as faculdades sejam bem desenvolvidas para a honra e glória de Deus e para o benefício do próximo. E por que esse item tem que aparecer aqui? Porque quando você não cuida bem do corpo, você cai na doença. E quando se cai na doença, quem são os primeiros a sofrer? A família, os que estão perto. E quanta gente por aí está ficando doente e tornando-se um peso para a família. E quantas pessoas passam a viver em função dessas pessoas que ficaram doentes. É claro que existem doenças que nós não podemos nem evitá-las. Existem bactérias que são pegas no ar, existem problemas que são genéticos, existem problemas de saúde que advêm de um acidente. É claro, nós temos que entender tudo isso, mas infelizmente, uma boa parcela das doenças que nós temos é fruto da nossa desobediência às leis naturais. Deus é tão sábio que quando Ele nos criou, Ele deu as leis. E assim como se você colocar um combustível diferente, o carro não vai funcionar, se você não obedecer essas leis naturais, o seu corpo, a máquina humana, não vai funcionar. E quando não funciona, você acaba sendo pesado para alguém que passa a ter que cuidar de você. Jean? Pastor, o senhor trouxe um texto em Gênesis, né, que fala que o Senhor ele deu os frutos, né, para nós comermos e tal. Em que momento aqui, eu estou lendo no livro de Levíticos, né, que o Senhor ele fala que a gente pode comer dos animais quadrúpedes, né? Aham. Em que momento isso mudou? A gente foi constituído para comer vegetais, né? Eu falo com um pouco de desânimo, né? Porque eu não sou muito fã. E aí, de repente, o Senhor fala agora para o povo lá de Israel, fala, olha, pessoal, vamos comer os animais, mas esse tipo de animais, em que momento isso muda? Deus nunca idealizou que o homem se alimentasse de carne. Infelizmente, por causa do pecado e das paixões pecaminosas que o homem abraçou, e se você for para Gênesis 6 já, você vai encontrar um verso onde declara de que os desígnios do homem já eram continuamente maus, antes do dilúvio, em Gênesis 6. E os homens começaram a se alimentar da carne mesmo antes do dilúvio. Mas quando aconteceu o dilúvio e pereceu toda a vegetação que havia sobre a face da terra, Deus temporariamente autorizou o homem, pelo menos essa era a intenção dele, que temporariamente ele se alimentasse da carne até que a terra voltasse a formar a vegetação e dar o seu cereal. Mas como Deus já sabia que o homem não abandonaria essa prática, ele regulamentou leis entre aquilo que o homem poderia comer e não poderia. Então, de fato, foi após o dilúvio que Deus vai fazer essa concessão. E sabendo que o homem não voltaria atrás nessa prática, ele criou então leis para ajudar o homem a manter uma boa saúde. Andréia? Pastor, se a carne encurtou a vida do homem, a gente não entra no pecado da morte, porque se eu como carne, vai a impura.
Então eu estou causando a minha morte. Então, se eu estou Sim. causando a minha morte, estou causando um pecado. Se você comer a carne impura, né, o termo que a Bíblia usa, você já está em pecado por estar comendo uma carne que Deus diz que você não deveria comer. Tá. É por isso que o conhecimento das leis de saúde apresentados na Bíblia é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Ok? Então esse era o original de Deus. Deus tensionou isso. Agora, quando Paulo diz assim, nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, nós temos que entender o santuário do passado. O santuário foi construído por Moisés, uma tenda móvel, e depois Salomão constrói um templo maravilhoso. E para que esse templo foi construído? Para que a Shekinah, para que o brilho da presença de Deus ali morasse. E de fato, enquanto houve aquela tenda móvel no santuário, Deus morava no santuário. Ele se manifestava sobre a arca da aliança, entre os dois querubins, e esta glória da presença de Deus, a Bíblia chama de Shekinah. Depois a Shekinah vai para o templo quando Salomão o constrói. Então, o templo na Bíblia, ele sempre existe para a morada do Espírito Santo. Agora Paulo vem e diz assim, vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito quer morar em vocês. Agora, para que o Espírito Santo more em mim, eu preciso me tornar um templo habitável. E nós vamos ver que a Bíblia me orienta a como ser um templo para a habitação do Espírito Santo. Vamos então avançar em nosso estudo. O nosso corpo hoje é um templo do Espírito Santo. Não existe mais um templo físico onde o Espírito Santo habita. Ele habita com as pessoas. Jesus disse que ele iria para os céus e enviaria o seu Espírito. O Espírito foi dado a partir do Pentecostes. Então, segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Eu queria ler esse texto com vocês, está aqui em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia. Você que nos acompanha em casa também, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, e vamos olhar para o verso 31, na página 771. Página 771. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim, porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus. Você percebe a dimensão do cristianismo, como ela é ampla? Tudo que você come, tudo que você bebe, tem que ser para a glória de Deus. E certamente você já sabe de um ditado muito popular, nós somos o que comemos. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Como o diabo sabe que o alimento vira sangue e que é do alimento que nós tiramos as substâncias necessárias para a manutenção da vida, o diabo, sabendo disto, ele investe há muitos séculos em deturpar o alimento do ser humano. E uma das principais coisas que o diabo criou é a chamada refinaria. Você já observou que é popularizado entre nós que o arroz, quanto mais branquinho, melhor, que o açúcar, quanto mais branquinho, melhor, que o alimento, quanto mais refinado, melhor? E sabe o que acontece? Você pega, por exemplo, o trigo e refina o trigo e a gente come um tipo de trigo, uma farinha de trigo, que quase nada tem de substância. Mas o farelo do trigo, que é muito mais nutritivo, a gente dá para os porcos. Aí os porcos engordam, porque isso faz bem para eles. E a gente come o que sobra, o resto. Refinaria é uma ideia que surgiu na mente de Satanás. E você sabia que o arroz branco que nós comemos, pouca substância ele tem? E nós deveríamos preferir o arroz integral, por ser muito mais rico em nutrientes. Agora, por que é que as pessoas de saúde não estão com as suas caras na TV pregando isto? Sabe por quê?
Porque nós temos uma indústria por detrás, nós temos bilhões e bilhões por detrás, que não vão permitir que muitas pessoas façam isso. Eu arrisco em dizer que quando você pega o seu carrinho e passeia pelas gôndolas de um supermercado, eu arrisco em dizer que não existem ali naquele supermercado 10% de alimentos que façam bem para você. E 90% é junk food, é alimento lixo que não presta. Coisas que quando você ingere vão provocar na sua vida doenças, alterações, anomalias. É por isso que Paulo está dizendo, o que você come, o que você bebe, tem que ser para a honra e glória de Deus. Sim, minha amiga Marli? Pastor, é o mesmo Paulo, aqui ele fala em cima, né? Esse verso que você falou, ele verso 31, e no verso 25, ele diz que comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Ele não estaria aqui... Ele está falando do que exatamente? De tudo que tem no mercado, ao meu entender, é que eu posso comer. E além do mais, eu vi uma passagem que tem que o que sai de fora não contamina o homem. E sim o que vem de dentro é que faz a contaminação. Em que sentido ele está dizendo isso? Se você olhar para o capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai ver o tema da idolatria e depois os limites da liberdade cristã. Um dos temas que Paulo está discutindo com os primeiros coríntios é que muitas pessoas não se alimentavam de certas coisas nos mercados porque eram sacrificados aos ídolos dos seus tempos. E as pessoas ficavam na pergunta, se esse alimento foi sacrificado a ídolo e eu comer dele, com isso eu estou participando também dessa idolatria? Aí Paulo vem e diz assim, você pode comprar no mercado que eles venderem comer sem perguntar por isso. Porque quem comete o pecado é quem pegou esse alimento e sacrificou aos ídolos. E não você que está comendo dele, que não sacrificou coisa nenhuma. Agora, Paulo está se dirigindo para um povo que vivia numa região, ali os judeus, e você nunca encontraria um alimento imundo ali entre eles. Você não encontra alimento imundo na cultura judaica. Eles não usam isso. Até hoje. Há alguns meses eu estive em Israel e qualquer restaurante que você vai judeu, qualquer restaurante em Israel, você nunca vai ver ali um animal imundo, morto, exposto para alimento. Eles respeitam as leis da Bíblia até hoje. Então, o que está em voga aqui não é se esse alimento é imundo ou não. Lá não havia carnes imundas. Porque senão o próprio Paulo que está dizendo que eu não posso comer nem beber senão para a glória de Deus, entraria em contradição. E quando você diz que aquilo que não entra não contamina mais o que sai, essas são as palavras que Jesus proferiu. Mas Jesus proferiu essas palavras porque os discípulos foram se alimentar e não participaram da tradição dos anciãos de lavar as mãos. Então, todo ancião judeu, antes de se alimentar, ele passava por um ritual de lavagem das mãos, mesmo quando não havia água. Ele fazia o ritual para depois se alimentar. Os discípulos não participaram desse ritual e começaram a se alimentar. Aí os judeus vieram e criticaram, olha, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus disse para eles, olha, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Eles estão comendo o alimento sem lavar as mãos e isso não contamina eles. Mas contamina é o que sai do coração. A maldade que vocês têm no coração, a crítica que vocês estão fazendo, a forma como vocês olham para as pessoas, isso é que contamina. Então Jesus aí no caso ele falava de tradições, né, e não sobre alimento. Nada tinha a ver com alimentos limpos ou impuros. Porque Jesus nunca ia contrariar um princípio que ele mesmo deu em sua palavra. Ele nunca ia dizer assim, está liberado. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar aprendendo mais a respeito desse tema e da importância de cuidarmos bem do nosso corpo para a glória de Deus. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. Tudo que estamos apresentando aqui está nesse guia que pode ser seu, basta você entrar em contato com a Novo Tempo através dos meios que vão aparecer na sua telinha, né? E aqueles que receberem esse guia de estudo e preencherem um questionário e acertarem pelo menos 70%,
vão ganhar esse DVD que nós gravamos em Israel, junto com um certificado de conclusão do estudo. Lembrando que aos domingos à noite, nós estamos tendo esse mesmo tema nas nossas igrejas adventistas. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, acesse o site encontreumaigreja.com.br. Quando terminamos o primeiro bloco, o Jean tinha uma pergunta. Pois não, Jean? Na verdade, eu tenho duas perguntas, pastor. A pergunta que eu tenho é o seguinte, por exemplo, se eu for no mercado e eu for comprar arroz integral, por exemplo, e o fabricante do arroz integral, ele é, sei lá, ele é kardecista, ou ele ofereça aquele arroz antes de chegar no mercado, algum santo, ídolo, demônio, que seja. Se eu estiver ingerindo, eu vou estar em pecado ou o Senhor vai me perdoar? Mas eu não sei que o cara, eu não sei a procedência. É o mesmo caso que a Marli perguntou, da preocupação dos coríntios em comer uma carne sacrificada a ídolos. E Paulo disse, você compra sem perguntar, isso não tem problema, o pecado é de quem ofertou, quem ofereceu, quem fez o seu culto, e não daquele que não sabia, né? E eu tenho uma outra pergunta que essa é a mais importante para mim e para os meus amigos telespectadores que estão acima do peso. Por quê? Porque a alface, ela tem um gosto tão ruim, alface, chicória tem um gosto, desculpa, irmão, do demônio. Aquilo é maldito. Por que, assim, Deus não fez tipo uma chicória com gosto de picanha, por exemplo? O que você está falando é uma realidade, né? A gente pode rir na hora, mas muitos de nós pensamos assim. Tem alimentos que a gente não gosta do sabor. Agora, na realidade, o problema não está com o alimento, o problema está com o nosso paladar. Porque desde a nossa infância o paladar se forma. E a gente educa, nós mesmos fomos educados, às vezes sem uma orientação alimentar. E a gente comeu de tudo que as pessoas acham que podem dar para as crianças. Aí nós educamos o nosso paladar apenas para as coisas que a gente gosta. Você quer ver uma coisa? A luta que todo mundo tem com doce. Por que o doce é tão fascinante? Porque colocou-se doce em todos os produtos. Tudo vem com doce, com açúcar, com chocolate. Então, as pessoas acomodam seus gostos a esses sabores. E a gente é levado a se alimentar, usar coisas que de fato não são nutritivas. E é por isso que nós temos tantos problemas de saúde. O problema não está com o alimento, mas com o nosso paladar que foi mal educado, mas ele pode ser reeducado. Tudo em nossa vida pode ser reeducado. E a gente pode reeducar por assumir uma correta alimentação. Luiz? Pastor, eu estava tentando achar aqui, acho que era Romanos 12 ou é 13, que tem uma parte que fala sobre se você acredita que você pode comer, coma. Se você acredita que não pode comer, não coma. Por motivo de consciência, diz Paulo. Porque na minha visão assim foi assim. Bom, se eu comer uma costelinha de porco, que é uma delícia, hoje eu não como mais. Já tem 6 meses que eu não estou comendo mais. Mas eu vi isso e falei, mas então se eu pensar, Deus, foi o Senhor que criou, purifica essa carne. Isso vai adiantar alguma forma ou não? Você não consegue, com oração, purificar aquilo que é imundo por natureza, que Deus declarou ser imundo. Não é assim que funciona. O que Paulo está tratando nesse texto nada tem a ver com o alimento. É mais a questão das culturas e dos hábitos das pessoas que viviam nos dias dele. A Bíblia ela não se contraria. Ela não pode dizer que você pode comer de tudo numa parte, se em outra parte ela já disse que pode comer disso e não daquilo. Então nós temos que entender que a Bíblia é um todo e as leis foram dadas para nos ajudar. Nós vamos ver algumas dessas leis aqui, alguns dos princípios que a própria palavra de Deus ensina. Então, pode ser que nós não tenhamos muito apetite por certos tipos de alimentos, como o Jean bem colocou ali, esse é o pensamento de muitos. Mas o problema não é o alimento, é o nosso paladar, é como nós fomos ensinados. E eu já disse para vocês e volto a afirmar, a ideia de alimento refinado, ela é do diabo. Refinar os alimentos. E quantas coisas estão feitas e são pregadas como alimento, mas nada tem para nós. Então, nós precisamos ter critérios na hora de ingerir. Olha um outro detalhe que afeta a saúde das pessoas. Porque, segundo a Bíblia, não devemos usar bebida alcoólica ou qualquer substância que prejudica o corpo.
2 textos. O primeiro deles, Provérbios 20 e o primeiro verso. Provérbios diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A Bíblia condena o uso de bebida alcoólica. Em toda a palavra de Deus é condenado o uso de bebida alcoólica, porque isso vai prejudicar a saúde, isso vai tirar a razão da pessoa. E infelizmente você tem até em círculos religiosos gente que defende bebida alcoólica. A palavra de Deus não aprova isso. E quando você vai para Apocalipse, quando lá diz quem é que vai ficar fora do reino dos céus, lá é claro em dizer que os beberrões, eles ficarão fora do reino dos céus. Ah, pastor, mas é o beberrão, é aquele que bebe muito. Amigo, nós somos ensinados de que aquilo que é prejudicial, nem 1 grama, nem 1 ml, deveria entrar em nossa corrente sanguínea. Se é prejudicial, não tem por que usar. E um outro texto que a palavra de Deus apresenta, é Paulo ainda, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Isso quer dizer, e a afirmação que eu vou fazer agora ela é muito forte, transgredir as leis naturais é igual a transgredir a lei moral. Transgredir as leis naturais é tão pecado quanto transgredir a lei moral. Porque se Deus deu a lei para você e você não cumpre, você vai acarretar enfermidades, você vai ter uma mente obliterada e você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E sabe por que muitos de nós temos dificuldades em ouvir a voz do Espírito Santo? É porque o nosso corpo se acha carregado. Porque a gente acaba se alimentando de coisas que não devia. A gente não consegue ter uma mente clara. E a gente peca em vários aspectos que eu vou abordar aqui. Coisas que aparentemente são supérfluas, como, por exemplo, o descanso, o sono. Deus deu a noite para ser dormida. Então, essa máquina complexa como é, precisa de 6, 7 ou 8 horas para se recuperar. E quem não descansa esse tempo à noite para recuperar a máquina, está destruindo o seu corpo. E o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, 17? Deus o destruirá. Você destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Essa é uma questão muito séria. As leis de saúde são tão importantes quanto a lei moral. Agora, como que eu espero ter clareza de mente, firmeza de propósito para obedecer à lei moral se eu não consigo dominar as minhas paixões? Esse é um desafio para mim, é um desafio para você. E todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos os nossos desafios. Todos nós temos nossas lutas. Mas nós temos um Cristo que está disposto a nos ajudar a vencer, a romper, nos ajudar a crescer, a ter boa saúde, a usar de todas as nossas potencialidades para a glória de Deus e para o bem daqueles que nos cercam. Andréia? Se os beberrões, eles não terão a salvação, por que Jesus transformou a água em vinho? Boa sua pergunta. O texto diz que Jesus transformou a água em vinho. Em João 13 você vê Jesus distribuindo vinho para os discípulos na ceia. Agora, que vinho que era? Existem algumas expressões gregas que nos ajudam. E quando você vai para a língua grega, você tem pelo menos 3 palavras para vinho. Você tem a palavra oidos, a palavra oinos, a palavra oida e a palavra síquera. São 3 palavras gregas. Uma delas significa o puro suco da uva. A outra significa o suco de uva que se fermentou. A outra significa as duas coisas. Pode ser tanto o vinho fermentado
quanto não fermentado. Mas quando Jesus transforma a água em vinho, a palavra grega usada é o puro suco da uva. Quando Jesus bebe vinho na ceia, a palavra grega usada é o puro suco da uva. Então Jesus nunca bebeu vinho fermentado ou alcoólico. Ele bebeu o puro suco da videira. E o grego nos ajuda com isso. Então muitas pessoas querem basear nesse argumento para dizer, não, a gente pode beber porque até Jesus bebeu. Não. Jesus nunca ingeriu nada que fizesse mal à sua saúde. Ele entendia que o corpo dele precisava ser cuidado. E ele, como nós, teve que aprender a lidar com todas essas circunstâncias, com todas as pressões que havia na época, com todas as coisas que as pessoas faziam e que ele foi tentado também a fazer, ou você acha que Jesus não foi tentado a fazer? Lembre quando ele estava no deserto, 40 dias sem comer? Ele estava com fome. O diabo disse, se você é o filho, eu transformo essa pedra em pão e coma. Ele foi tentado mais do que eu e você fomos, inclusive pela tentação do apetite. Ele foi tentado. Carlos? Pastor, o senhor falou que o sono é recuperador, né? É verdade. E um horário, 8 horas de sono e um horário assim para a gente poder ter essa recuperação. Existe uma substância produzida pelo organismo que ela só é produzida nesse intervalo das 10, 11, meia-noite, 1 e 2 da manhã. Essa substância, se não me falha a memória, é a melanina, ela só é produzida nesse intervalo. Então, quem não está num sono profundo nesse horário, não produz essa substância. E é a substância que reenergiza o nosso corpo, devolve a energia que você gastou no dia. Então, o ideal seria dormir o mais cedo possível e acordar o mais cedo possível. O diabo é tão astuto que ele criou hoje uma sociedade onde o que manda é, por exemplo, uma cidade que não para como São Paulo. A cidade não para. E à noite tem supermercados funcionando, gente trabalhando. Será que nós não percebemos que essa é uma estratégia que o diabo conseguiu com muito sucesso? Olha para os nossos antepassados que moravam nas zonas rurais. Eles iam dormir com as galinhas, como nós falamos, e acordavam também com as galinhas. Você não ouve de tantas doenças que esse povo tinha no passado? Porque esse povo descansava, esse povo comia do que eles plantavam na terra, esse povo se alimentava da terra ali. Você não ouve falar nessa multidão de doenças que nós temos hoje? É justamente por esse estilo de vida que não para. Então, nesse horário é importante estar dormindo. Então, um bom conselho é dormir o mais cedo possível e acordar o mais cedo possível. Porque aí nós vamos ter esse momento especial de um sono profundo para recuperar as energias gastas no dia e estar pronto para o dia seguinte. Certo? Não adianta você dormir 8 horas de dia. Não vai funcionar. O corpo não vai se recuperar dormindo de dia. Porque nós fomos projetados para dormir à noite. Deus nos fez assim. Não tem como mudar isso. Não tem uma chavinha que você muda. A gente é assim e acabou. Eu sei que por circunstâncias da vida, muitos têm que trabalhar à noite. E alguns trabalham, claro. Há circunstâncias que não são fáceis. Nós não vivemos no mundo ideal. Mas eu conheço muita gente que não precisa trabalhar à noite e passa as noites no Facebook, na internet, navegando, perdendo horas preciosas de sono. E lembre-se de uma coisa, uma noite de sono perdida, ela jamais será recuperada. Você não consegue recuperar uma noite de sono perdida, nunca mais na sua vida. Por quê? Porque uma noite se segue a outra. Você não consegue recuperar a de ontem, já tem a de hoje para você usar. Uma noite perdida nunca mais será recuperada. Então nós devemos priorizar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Por isso, amigos, a bebida é condenada na palavra de Deus. E a palavra de Deus também condena o uso de qualquer substância tóxica que prejudique o nosso organismo. A Bíblia não vai mencionar, é proibido você usar crack, é proibido usar cocaína, heroína, é proibido fumar. A Bíblia não vai dizer isso, mas a Bíblia vai te dar o princípio geral, que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus.
1 Coríntios 3:20, se você destruir o corpo, Deus vai destruir você. Então, quem usa droga está destruindo o corpo e um dia Deus vai destruí-lo. É por isso que a Bíblia condena qualquer tipo de substância que faça mal para o nosso organismo. E quando você resolve se livrar disto, você vai ter um céu inteiro para te ajudar. E quem é o maior beneficiado? É você mesmo, que vai parar de sofrer, que vai parar de ficar doente, que vai parar de gastar dinheiro com porcaria, que vai parar de trazer preocupação para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus pais. Eu estou falando para um jovem agora que está sendo tentado pelas drogas. Sai disso, rapaz. Isso é do diabo. Um amigo oferecer um cigarro para você, um copo de cerveja, ele não é teu amigo. Os amigos querem o bem dos outros, não a desgraça. Mas, pastor, é só um copo de cerveja. Esse copo de cerveja hoje fará de você um ébrio amanhã e um pai irresponsável que vai deixar uma mãe com as crianças abandonadas. É isso que acontece com os beberrões. É por isso que a Bíblia condena. E nós temos que acordar para isso, para o nosso benefício, para todos nós. Vamos avançar um pouquinho mais em nosso estudo. O que Jesus deseja para todos nós? 2 textos. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, o quê? Virá sobre ti. Ou seja, se você obedecer às leis naturais, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que sara. Segundo, 3 João 2, amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e mais o quê? Saúde. Deus faz voto que você tenha saúde, assim como era próspera a alma desse homem que recebeu essa carta de João. E Deus, na natureza, colocou 8 remédios para mim e para você. Eu vou simplesmente mencioná-lo e motivo você a buscar conhecer mais dos 8 remédios naturais. Quais são eles? Primeiro, Deus deu para você a luz solar. Nós precisamos de luz solar. Ela vai ajudar a fixar a vitamina D em nosso organismo. Ela é essencial à vida. Segundo, Deus deu água para você. Beba bastante água. No geral, 2,5 litros por dia. E quando você não bebe água, os rins sofrem. Não há purificação do sangue. Beba bastante água pura. Terceiro, Deus deu para você um oxigênio. Tem pessoas que moram em regiões que têm vantagens. Um oxigênio mais puro. Mas mesmo não morando, busque estar em algum momento nessas regiões que você tem um oxigênio melhor. O oxigênio é saúde, é vida. Exercício físico, todos nós deveríamos fazer. Pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, 1 hora de atividades. E o que fazer? A melhor coisa, caminho. Faça caminhada. A melhor coisa, vá caminhar. Faça natação. Pratique um esporte. O exercício físico é necessário à saúde. Nós precisamos nos movimentar. Fomos criados para isso, principalmente numa vida tão sedentária como levamos. A alimentação adequada. Seja criterioso no que você coloca para dentro do seu corpo, como você é criterioso com o seu carro. Você é mais importante que o seu carro. Cuide bem, cuide com o que você coloca para dentro. Repouso, durma as horas necessárias. Alguns precisam de 8, outros 7. Mas durma as horas que você precisar. Durma o mais cedo possível. Você vai ficar bem melhor. Temperança, seja temperante. E a melhor definição para temperança é comer moderadamente aquilo que faz bem e se abster completamente do que faz mal. O que é temperança? Comer moderadamente do que faz bem e abster-se completamente do que faz mal. Isso é temperança. E, finalmente, um último remédio. Exerça confiança em Deus. Porque você, quando confia em Deus como um pai que te ama, que quer o seu melhor, a sua vida será completamente diferente. São os 8 remédios naturais
que Deus deixou para mim e para você. Nós não podemos parar o tempo. A cada dia estamos envelhecendo. A cada dia estamos perdendo vitalidade. Mas a gente pode fazer uma coisa. A gente pode seguir as leis que Deus deixou em sua palavra. E sabe o que acontece? Com isso nós afugentamos a doença, nós criamos um bem-estar, nós influenciamos as pessoas que estão do nosso lado, nós podemos ser tão mais úteis para as pessoas, nós podemos fazer tanto pelas pessoas. Então Deus deseja que você reconheça hoje que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E eu pergunto, você reconhece que o seu corpo é templo do Espírito Santo e deseja agora, pela graça de Deus, viver de acordo com os princípios de saúde ensinados na palavra de Deus? Você deseja isso? Daniel Littke vai cantar para nós agora uma música. E eu queria que você pensasse nisso enquanto Daniel cantar. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer morar em nós. Agora, é difícil para o Senhor habitar num coração, numa mente enferma, que não se preocupa com os princípios de saúde ensinados na palavra. Você vai cantar o que, Daniel? Me cura, Senhor. E talvez eu esteja falando para alguém que está em casa, que depois de assistir o programa de hoje, esteja se perguntando, mas pastor, eu nunca tive orientação, eu levei uma vida desregada, ninguém me falou que as coisas eram assim. E se você não sabe de nada disso, você não tem culpa. E se você hoje está enfermo, por causa de um estilo de vida que você levou, sem ter conhecimento, sem saber o que era correto, sem saber que você é um templo do Espírito, ore com Daniel agora, ore pela cura. Ele pode dar a cura para você, ele pode restaurar a sua vida. Ele é o dono de todos nós, ele é o Criador, ele sabe como tudo funciona e ele quer o seu melhor.